Mais uma vez eu estou aqui para falar com os senhores, com as senhoras, com todos sobre a Bíblia. E neste programa, é um programa bem mais longo, é um programa que vale a pena assistir, comentar. Aliás, eu peço isso a todos e a todas que comentem com o devido respeito, dentro do que é verdade. Hoje eu quero comentar sobre a nossa cidade de Maringá, a nossa cidade de Londrina e que sirva para todas as outras. Eu quero falar de como as pessoas são tratadas na nossa cidade. Eu vou falar das construções que obstruem as calçadas, quase todas, né? Sobra quase nada para as pessoas passarem. Eu vou falar sobre isso e por que eu vou dizer. Eu vou falar e vou comentar, né? Também eu quero falar das caçambas, essas caçambas na rua. Tem essas caçambas que as pessoas alugam para pôr os entulhos. E elas estão na rua. Todas, e são bastante, né? Eu quero falar também dos lugares dos carros, as motos, as motocicletas que são estacionadas no lugar dos veículos. Eu quero dizer que Maringá já precisa ter estacionamento particular para motos também, tá? Precisa ter estacionamento particular para as motos, assim como tem para os carros, né? Eu quero também falar daquelas casas e outras construções que tem 2 portões. Tem muitas casas, muitos comércios, muitas construções que tem 2 portões de entrada. São 2 entradas, o que não é permitido por lei. E eu vou dizer por que eu vou falar sobre isso, tá? Vocês vão me entender. Vale a pena acompanhar sempre o programa, comentar. Se quiser alguém me corrigir, pode corrigir, não tem problema. Eu aceito as críticas, as correções, tá? Eu quero falar também dos recuos. Esses recuos que tem para estacionar. Então, se a pessoa vai fazer um prédio, aí ele recua 6 metros. Porque aí ele põe todos os carros dele ali. 5, 6, 7 carros. Só que em frente ao prédio dele, aí ninguém mais pode estacionar. Porque eles têm que entrar e sair. Eu vou falar sobre isso e por que eu vou falar dessa situação, tá bom? Também, como eu já disse, eu quero falar dos estacionamentos pagos em Maringá. Hoje o estacionamento em Maringá, de veículo, estacionamento particular, é um grande negócio. Eu vou dizer por que é um grande negócio, né? Eu quero dizer que eu quero muito comentar e defender o direito de todos, o direito da pessoa estacionar o seu automóvel, o direito da pessoa estacionar a sua moto, o direito das pessoas ir e vir, não é isso? E o direito é direito. E tudo que eu vou falar, tudo, está previsto em lei. São coisas que estão na lei, mas que poucos cumprem. Eu vou falar dos fiscais de trânsito, tanto militar como municipal, como os secretários de prefeituras, como o povo de um modo geral que também contribui para que assim aconteça. E por que eu vou falar isso? Eu vou falar cada coisa e aí eu vou dizendo o porquê. Porque assim como diz a Bíblia, e assim como Deus determinou, nós devemos falar da Bíblia, nós devemos testemunhar, ser testemunha das coisas que Deus disse, falando para as pessoas. E o rádio, a televisão, o jornal, a internet, são grandes meios de comunicação para propagar isso, para falar para as pessoas. Eu até acredito, dentro da minha modéstia humildade, que muitas pessoas agem de forma errada, fora da lei, porque não tem conhecimento, não sabe do que pode e do que não pode, né? E a lei é clara, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa, senão em virtude da lei. Hoje, tudo que o senhor quer saber, a senhora, é só perguntar para o Google. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Maringá, aqui em Londrina, tem mais celular do que pessoas. Tem pessoas que têm 2, 3 celulares. As crianças têm, sabem operar, que é uma maravilha. É só perguntar para o Google que ele responde. Do seu direito, do seu dever, onde que está da lei, qual é o código, tudo muito simples. Mas não são todos. Mas como eu disse, tem muitas pessoas que elas são despreparadas, elas nem sabem que estão agindo contra o que está escrito na lei, né? Então tá, eu quero começar a falar sobre as calçadas. Aqui em Maringá, certa vez, eu fiz 130 fotos. Eu e o meu genro fizemos 130 fotos das calçadas de Maringá. E levei para o prefeito da época, que era o Carlos Pupim. Ele reuniu 4, 5 secretários, me atendeu muito bem, eu mostrei as fotos, deixei as fotos e eu depois passei a acompanhar e muito pouco foi feito, ou seja, quase nada. Pouquíssima coisa mudou com respeito às calçadas. Estamos vendo ali, por exemplo, um obstáculo. Essa pessoa nivelou a entrada do seu portão para ficar, não sei por que necessidade, porque a calçada deve acompanhar o nível da rua, a nível do asfalto da rua. Eu lhe pergunto, como passa aí um deficiente visual, uma pessoa que não enxerga, como é que ele consegue atravessar aí? Como poderá passar aí um cadeirante, né? Além das obras que estão aí, que nós estamos vendo agora, as pessoas arrancam uma árvore, cavam um buraco, tenta consertar a sua calçada, mas aí fica 2, 3 meses. Eu repito a pergunta. Como poderá trafegar aí uma pessoa de muleta, um paralítico? Como poderá trafegar aí um cadeirante, um deficiente visual? Vamos usar aqui o termo comum, né? Um aleijado, um paralítico, uma pessoa cega, né? Uma pessoa que não enxerga, uma pessoa cadeirante, né? Tá aí mais uma imagem que as pessoas deixam esses entulhos meses e meses nas calçadas. Será que ele não pensa? Será que essas pessoas não pensam no seu semelhante? Porque Deus disse que nós devemos zelar do doente, do paralítico, da viúva, do órfão, não é verdade? Do cego. É assim que a Bíblia nos ensina. E será que nós estamos cumprindo? Nós estamos vendo, é comum aqui em Maringá, automóvel em cima da calçada. É comum, além do obstáculo. Quer dizer, às vezes uma residência bonita, um comércio bonito. E é o que eu digo, às vezes as pessoas não estão fazendo isso por maldade. É falta de conhecimento. Porque a lei determina que a entrada de cada residência é de apenas 2,80 metros. Isso está na lei, só se ela mudou, aumentou um pouquinho, mas não. Certa vez eu questionei isso aqui com os fiscais da prefeitura, fui ao setor de fiscalização, não me deram muita atenção, fui ao Ministério Público, falei com o promotor, Dr. Kalash de Maringá, um grande promotor, um grande homem de extrema sensibilidade, chamou a fiscalização, cobrou, deu prazo, foi feito quase nada. Isso que eu estou dizendo somente das calçadas. Agora, será que está certo isso? Será que nós não temos que zelar dos paralíticos, dos cegos, das viúvas, dos órfãos, dos cadeirantes? Temos sim. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que testemunhar o que está escrito na Bíblia. Nós temos que propagar, nós temos que pregar. Imagina aí esse obstáculo, o tamanho desse obstáculo. Tudo para quê? Para nivelar a entrada para dentro da residência, como se isso fosse necessário.
Senão daqui a pouco alguém vai querer sair aí para as fazendas, nivelando os carreadores, nivelando os pastos, para que os carros não torçam. Não tem necessidade, né? Então, agora também eu quero falar dos tapumes. As construtoras, eu levei tudo as fotos, questionei. A construtora vai fazer um prédio, ela usa toda a calçada com aqueles tapumes. As pessoas têm que trafegar a pé no meio da rua, né? O que também é proibido. Além de que aí na frente, como está mostrando aí na frente ninguém pode estacionar. Eles colocam cavaletes e outros obstáculos. E eu questionei o porquê. Mas se cai uma pedra daqui da nossa construção e estraga um carro, nós vamos ter que pagar. Mas é claro que tem que pagar, é justo. Eu lhe pergunto, essa imagem aqui é em Maringá e a de Londrina também é igual. Em Londrina não tem diferença. Os tapumes, as calçadas obstruídas e outros problemas a mais para os mais humildes, para os mais pobres, para os mais doentes. Eu lhe pergunto, como que trafega aí um cadeirante, um paralítico, um deficiente visual? Como que trafega? Não tem jeito, né? E essas imagens aí tem em Londrina, na cidade de Londrina, também tem na cidade de Maringá. Então, quer dizer, onde é que está o respeito? Onde é que está o cumprimento à lei? Dá uma olhada. Aliás, eu quero agradecer muito a produtora Rafa, que sempre faz os nossos materiais, que coloca também, às vezes, a sua credibilidade em jogo, mas faz, porque o que é certo. Nós não devemos temer aos homens, nós devemos temer a Deus. Nós devemos zelar dos mais fracos, dos mais humildes. Agradecer também o Marcelo, que é quem gravou as imagens para nós, feita com celular, mas muito bem feitinhas, tão boas, suficiente para o comentário. Então, o que eu quero com isso? Pedir ao senhor, à senhora, vamos ter consciência, vamos cumprir as leis de Deus, vamos cumprir as leis dos municípios. Eu lhe pergunto, será que esses fiscais de obras, quando eles sentam na sua casa, em frente à sua família, para saborear um churrasquinho, uma boa refeição, que recebeu com o salário que ele trabalhou, será que ele se sente feliz, sabendo que ele não cumpriu o seu dever de fiscal? Será que ele se sente feliz? Muito difícil, não é uma pergunta que não vou obter resposta, mas não tem problema. Eu tenho certeza que os 4 milhões de telespectadores de Londrina, Maringá e das outras cidades todas vão ver que eu estou certo de questionar, de falar. Aliás, eu não quero culpar muito os prefeitos. O prefeito de Londrina, pessoa boa, o prefeito de Maringá, pessoas boas, mas e os secretários? Também são bons, mas não estão cumprindo os seus deveres. Eles não pensam no seu semelhante. Vou ser repetitivo, não tem problema. Aquele que não enxerga, aquele que não anda, aquele que anda de cadeiras de roda, entre tantos outros, né? Uma viúva que passa com seu neném do braço de madrugada, a pé, para ir ao postinho de saúde, baixa chuva, né? Será que não precisa pensar, né? Então tá aí, eu já falei das calçadas, falamos dos tapumes, que também tem a ver com as calçadas. Agora eu quero falar para vocês das caçambas. Maringá é uma cidade muito bem servida de caçambas para entulho. Só que estão todas no meio da rua. Tá aí uma calçada que eu já medi. Essa aí tem 4 metros. Tem calçadas em Maringá de 5 metros. Será que essa caçamba não poderia estar em cima da calçada? Será que não? Porque é uma cidade que já não tem estacionamentos. E ainda a caçamba toma o lugar de um carro. Tá aí uma prova. Eu quero dizer para o senhor, para a senhora, que essas imagens foram feitas num dia de feriado, que não tinha quase ninguém na rua, na cidade. Por isso que sobra algumas vagas. Mas as caçambas estão aí
atrapalhando os estacionamentos aqui em Maringá, que são tão escassos, que são tão caros os particulares. Então as pessoas falam, João, mas é que o caminhão não consegue ficar de ré para pegar a caçamba em cima da calçada. Meus amigos, meus irmãos, meus queridos, isso é um problema do caçambeiro, do dono do caminhão, do dono da empresa. Se o caminhão é muito grande, usa uma caminhoneta, uma F1000, uma F200, uma F4000, mas não pode, fica às vezes um mês inteiro essa caçamba aí, entendeu? Atrapalhando o estacionamento de mais um veículo. Quer dizer, será que a fiscalização... tem uma em cima da calçada aí, que maravilha, ó. Tá aí o exemplo. Esse é um cidadão que tem temor a Deus, que pensa no seu semelhante, embora ele está obstruindo aí a passagem do cadeirante, do deficiente visual, mas é por uma causa nobre, né? Ele vai poder em breve retirar e fica tudo bem. Entre outras coisas, por que essas caçambas não podem ter 3 rodas? 3 rodas é o suficiente para movimentar ela para lá, para cá, para pôr num lugar adequado na calçada, para pôr para a hora que o caçambeiro vem buscar, ele possa movimentar, deixar do jeito de carregar, não é mesmo? Eles pensam nas facilidades deles, o que eu não sou contra. Todos temos que buscar o nosso ganha-pão, a nossa facilidade, mas sem prejudicar as outras pessoas. Porque diz a Bíblia ali, eu vou mostrar para vocês, vai aparecer aí, o texto, o capítulo e o versículo. Aqueles que sabem fazer o bem e não faz, comete pecado. E todos sabemos que o salário do pecado é a morte. Qual morte? Morrer todos nós vamos, mas morrer para sempre. Todos nós queremos ter vida eterna, mas para termos a vida eterna precisamos fazer as coisas que Deus pediu, que nós devemos fazer. Sempre pensar no nosso semelhante, ajudar as pessoas a carregarem os seus fardos, né? Facilitar a vida delas. Será que essas construtoras estão ajudando a carregar os fardos dos menores, dos mais fracos? Será que os caçambeiros estão? Será que a fiscalização estão fazendo a sua parte? Contribuindo? Como eu digo, será que esse pessoal tem prazer quando estão num domingo, numa férias, numa festa, saber que ganha, recebe, mas não cumpre a sua função de autoridade? É um dever nosso respeitarmos as autoridades e todos também temos que fazer valer a nossa autoridade, senão não funciona. Eu quero dizer também das motos com os escapes abertos. O que tem de moto com escape aberto em Maringá e a fiscalização não tem feito nada, continua. Tem moto que passa perto de um idoso e deixa quase surdo, ele já tem dificuldade. Além de que perturba os motoristas, passa entre os carros em alta velocidade com escape aberto. Na hora que vai sair do semáforo, acelera no último. Cadê a fiscalização? Está aí, ó. Como se isso fosse bonito, né? Eu quero dizer que a grande maioria dos motociclistas são pessoas do bem, que faz as coisas. Tem moto que passa, que parece que não passou nada, aquele silêncio absoluto de fábrica, né? Aí eu lhe pergunto, cadê a fiscalização? Tanto a militar, como a fiscalização municipal, como outros que pode, do meio ambiente, que pode parar o veículo, até prender, se for o caso, por perturbação da sonoridade, do barulho, não é verdade? Então eu repito, será que essas autoridades, todos, têm prazer em receber o seu salário e saber que não está cumprindo a sua função, não está fazendo o seu papel de fiscal, está deixando acontecer?
as motos estacionadas no lugar dos veículos. Tem gente que ainda para a moto bem no meio, não cabe mais nada nem de um lado nem do outro. E eu não culpo tanto esse motociclista, eu culpo que está faltando estacionamento particular para moto. Tem que ter também estacionamentos particulares para as motos. É uma grande fonte de renda para quem tem estacionamento, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Quem é que nunca foi nos hospitais, especialmente no Hospital Paraná? Eu contei lá, cabe 60 veículos. 60 veículos ali no Hospital Paraná e é pago R$8 por hora no rotativo. Quando o senhor fica um dia inteiro, cai para menos, cai para 20 e poucos reais, né? À noite. Mas mesmo assim, é um lucro astronômico, astronômico. Tanto que aqui em Maringá, tem pessoas demolindo casas, comércio na cidade para transformar em estacionamento particular. Nesse dia que nós fomos gravar aí, como eu disse, era um feriado, né? Então, chega véspera de feriado, os médicos dão alta para quase todo mundo, vai embora, não sei porquê, mas alguém deve saber qual é a razão que sábado e domingo é bom para dar alta, né? Será que é para não trabalhar, para não cuidar do paciente, do doente? Ali está ali o painel ali, ó, R$4 por 30 minutos. R$4, 30 minutos. Então eu tive fazendo um cálculo, 60 veículos aí a R$8 por hora, dá R$480 por hora, 15 mil reais por dia, dá 300 e tantos mil reais por mês, em 1 hectare de terra, 1 hectare. Não tem lavoura de soja, não tem comércio, não tem nada que dê esse resultado, não tem aluguel de casa, como eu já disse. Estão desmanchando casas, armazéns, transformando em estacionamento, porque é um lucro abusivo. E a lei proíbe o lucro abusivo, o enriquecimento sem causa. Está na lei. É só o senhor perguntar para o Google, enriquecimento sem causa, aparece o artigo da lei. Lucro abusivo, aparece. Agora, eu não me incomodaria, porque eu posso pagar. Eu posso pagar R$15 por hora, porque eu fico só meia, já vou embora. Eu já tenho uma condição de vida melhor, mas o que eu estou pensando é naqueles que eu lhe falei, no que vai lá, que está doente, né, que vai cuidar de um tumor, que vai fazer uma cirurgia da vista, aquele que vai visitar o seu pai, pode ser a última vez, ter que pagar um absurdo desse. Tinha que ter uma carência, principalmente nos hospitais, de pelo menos 60 minutos, 1 hora. Aí sim, também não precisa ficar o dia inteiro lá para fazer a sua visita, para prestar a sua solidariedade, né? Aliás, eu quero falar aqui das farmácias, boa parte das farmácias, Farmácia São Paulo, Raia, Nicei, Brasília e outras farmácias mais, tem estacionamento próprio e não cobra. O senhor entra lá, faz a sua comprinha de meia hora, 40 minutos, pega seu carro e não paga. Mas tornou-se um negócio, começou-se pelos bancos. Eu sou do tempo que os bancos não cobravam para o senhor estacionar. Eu lembro do Bamerindos, depois virou HSBC, depois atualmente é Bradesco. Tem muitos que até fechou o estacionamento porque diz que cria problema. Dá problema, tem responsabilidade. Ô meu filho, mas tudo que dá lucro tem que ter problema, tem que ter responsabilidade. Então os estacionamentos em Maringá é um valor abusivo. É o melhor negócio do mundo aqui em Maringá. Eu posso lhe dizer e provar, se for o caso. Será que essas pessoas estão cumprindo as leis de Deus? Eles estão ajudando os pobres, os doentes, porque as pessoas vêm lá de longe da roça, que ganha lá seus R$70 por dia, e ele fica 1 horinha ali e paga R$8 de estacionamento, né? E a cidade está cheia, pior, tem lugar que o senhor chega, já tem um cone e uma placa, lotado, lotado. Por isso que, como eu lhe disse, tem pessoas desmanchando casas, desmanchando prédios, apartamentos, para transformar em estacionamento.
Por isso que eu chamo a atenção das autoridades. Será que os nossos promotores não veem isso? Não passam por ali? Nunca foi a um hospital e nunca pagou R$8? Os nossos juízes, nós temos tantos juízes, mas tantos são tão bons. É claro que eu não vou aqui generalizar. Dizer que todo promotor é bonzinho, não é? Dizer que todos os juízes julgam com perfeição, não é? Seria mentira. Com os fiscais, eu quero dizer que tem fiscais bons, tem policiais militares bons que cumprem, mas a maioria não. Ganham bem, recebe o seu salário, faz as suas festas, constrói as suas casas, compra os seus automóveis, mas às custas dos mais pobres, dos doentes, dos paralíticos, dos cadeirantes, dos aleijados, das viúvas e dos órfãos. Tá? E isso é pecado. Está escrito na Bíblia, vai aparecer aí. Tudo que eu estou falando, aparece o texto aí, vai ficar praticamente 1 minuto. Cada um para o senhor ler, reler, copiar, examinar e passar para frente. Então eu já falei das calçadas interrompidas com obstáculos, já falei das caçambas, já falei dos tapumes que atrapalham a nossa sociedade, falei das motos com escape aberto, falei das motos estacionadas no lugar dos veículos, já falei de tantas coisas que ainda vou falar mais. Ainda tenho que falar aqui, falei do recuo. O sujeito vai construir, recua o seu prédio e põe 5, 6 carros na frente do prédio e fica impedido na frente, ninguém pode parar. Ele só pode utilizar uma entradinha, como se fosse um portão. E sabe o que a fiscalização de Maringá tem feito? Vai lá e valida a irregularidade. Ele faz aquela faixona amarela comprida, ninguém pode parar. Se parar é multado, se insistir é até guinchado, né? Mas Maringá é uma cidade maravilhosa. Londrina, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de Maringá e de Londrina. Estacionamento pago é a mesma coisa, caçamba na rua é a mesma coisa, moto com escape aberto é a mesma coisa, moto estacionada no lugar dos veículos é a mesma coisa. Tudo igual, só muda o nome. Maringá, Londrina, Maringá só. E também isso acontece nas outras cidades médias, de onde chegam nossas imagens. 4 milhões de telespectadores, 160 cidades mais ou menos, na Grande Londrina, na Grande Maringá. Aí eu lhe falo, será que essas autoridades têm prazer em viver, em tirar um sábado de folga, um domingo, um feriado, sabendo que o seu semelhante está em dificuldade e ele deveria fiscalizar, ele deveria facilitar a vida e não fez? Creio que não, né? Porque eu sempre digo, não sou pastor, não sou padre, não tenho igreja, não vou quase às igrejas, mas vou. Às vezes quando eu vou em uma, em outra para ouvir, é tão bom se reunir com as pessoas que têm a mesma fé, que falam de Deus, não é mesmo? Mas o que eu queria lhe dizer? Não sou político, né? Graças a Deus, não sou. Já até tentei no passado. Eu queria provar a possibilidade de trabalhar para os mais humildes, para os mais pobres. Não foi possível. Não tem problema. Deus me deu esse outro meio de comunicação, outros meios. Eu uso o meu recurso, o meu trabalho, o meu patrimônio para falar disso. E tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando com base na lei da terra, na lei dos homens e também na lei de Deus. Por isso que eu estou lhe falando, muitos artigos das leis vai para a tela, o senhor vai aprender aí, como eu aprendi. Eu luto com a justiça, eu utilizo da justiça há 50 anos. E foi tão bom para mim que foi uma faculdade. Tem gente até que acha que eu sou advogado. Sou nada, eu sou analfabeto. Pode ver aqui que algumas coisas até que eu falo, falta o S, falta alguma outra coisinha. Estudei 2 aninhos, mas Deus me deu o privilégio de estudar
rádio e televisão por correspondência, Instituto Universal Brasileiro, me deu a possibilidade de trabalhar com grandes homens e grandes mulheres nas televisões, aprender. Eu falo com orgulho, eu ajudei a montar a TV Maringá, ajudei a montar a RIC quando veio para Maringá, aqui só tinha TV Cultura Globo, não tinha outras, o resto era só retransmissora. Por quê? Porque eu queria aprender e aprendi. Graças a Deus, não aprendi tudo, mas fiz amizade com grandes pessoas, com grandes homens, e sempre que eu pude, eu falei de Deus. Certo dia o sujeito falou assim, nossa, mas quase tudo que a gente faz ou fala, você fala de Deus, né, João? Não sabia que tinha essa ligação. Eu falei para ele, se o senhor me falar 1000 assuntos, eu tenho um texto bíblico que fala do seu assunto. Porque a Bíblia tem 66 livros, tem infinidades de páginas, depende da Bíblia, tem mais páginas ou menos páginas, só por causa do tamanho da letra que ela muda, não é? Então, eu estudo a Bíblia desde criança, desde os 10 anos, minha mãe falava muito da Bíblia, e eu já comecei a ouvir e gostar, porque eu ouvia das promessas que a Bíblia tem para todos nós, né? Que aquele que anda no caminho reto, ele é mais feliz, que Salomão disse que foi moço e ficou velho, nunca viu um homem justo abandonado por Deus, nem seus filhos mendigar o pão. Então eu falei, puxa, que coisa boa. Eu já acreditava em Deus, porque um mundo maravilhoso como nós temos, não podia ser feito por homem, só por Deus, né? Então, até tem pessoas que falam assim, João, mas eu vejo pessoas que é malfeitor, que é isso, que aquilo, e vai bem. Claro, a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, assim como a chuva desce para todos. Agora, e o final? E o dia do julgamento? Como é que vai ser se eu cumprir a minha função de homem de televisão, quando eu fui agricultor, de homem de roça, quando eu vou fazer meu show, se eu canto minhas músicas com respeito à família, com respeito às senhoras, às moças, sabe o que eu fiz? Porque não digo que não tenho pecado. Esse mundo é complicado. Tem as pedras de tropeço, né? Às vezes a gente discute, briga naquele momento, você perde a noção da realidade. Você é provocado pelas chamadas pedras de tropeço. Leia na Bíblia. Pergunta para o Google onde está na Bíblia, pedra de tropeço. São aqueles que nos provocam, que nos tiram do sério. Não seria melhor eu estar aqui apenas elogiando todas as autoridades? Não seria? Muito mais gostoso, muito mais nobre, né? Mas eu não posso mentir nem omitir, porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. Todo mundo sabe disso, está na Bíblia. Pergunta para a Bíblia quem é o pai da mentira. Então, e outra coisa que eu quero deixar claro, as pessoas têm acompanhado todo o meu trabalho e ultimamente têm pedido, João, fala das calçadas, João, fala das caçambas, João, fala dos escapes abertos, fala dos estacionamentos caros, fala das pessoas que estacionam irregularmente. E eu, como pessoa de comunicação, eu preciso falar. Eu quero ocupar bem o meu espaço, toda a vida. Tudo que fiz como está escrito na Bíblia. Tudo que você fizer, faça bem feito, como se estivesse fazendo para Deus. E assim tem que ser. Então eu volto atrás. Será que essas autoridades que são responsáveis por tudo isso que eu falei, será que eles estão cumprindo? Estão fazendo bem feito? Será que Deus terá piedade de todos? Eu até torço para que sim, para que Deus os perdoe e tenha piedade. Mas não é isso que eu quero que faça, porque tem tantos outros João pelo mundo que esse ano, nesses dias morreu aquele senhor com 106 anos, um senhor que salvou milhares de crianças no tempo daquelas holocaustos, aquelas campos de concentrações. Eles carregavam escondidos de toda forma e salvou. E ele durou 106 anos. E aí eu fico feliz. Eu já conto com 76,
Eu acho que eu tenho só 30 de vez em quando, eu preciso mudar, né? Achar que agora já tem uns 32. Mas eu sou feliz. O que me deixa triste são essas coisas que eu estou comentando. Daqueles que deveria fazer dentro da lei e não faz. Porque a lei é clara. Todos devem fazer o que está na lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Está aí na sua tela. Pode ler, copiar. Os advogados sabem do que eu estou falando. Eu vejo advogados que vai para uma audiência, ele fica meia hora na frente do fórum, treinando as testemunhas a mentir para o juiz. Mentir para um juiz. Treinando. Isso é um dos grandes e maiores pecados. E eu repito, não me peça para provar, porque aí eu vou provar, vai ficar bem mais feio, né? Então, mudem. Vamos primar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é verdadeiro, né? E olha que eu sou um dos homens que sou fã da justiça, sou fã dos advogados. O advogado é o elo entre o cidadão e a justiça. Como tem bons advogados, como tem bons juízes. Mas aqueles poucos que falam fora da lei, que agem fora da lei, estraga às vezes a sua classe, a sua categoria, né? Eu quero falar também, já falei do direito de ir e vir, quero dizer que todos somos iguais perante a lei, está escrito na Constituição. Todos somos iguais, todos temos direito de estacionar, temos direito de calçada limpa, temos direito de reclamar dos barulhos que nos incomodam, dos escapes abertos, temos direito de achar que os estacionamentos em Maringá e Londrina é valor caríssimo, é preço abusivo, é enriquecimento sem causa. Eu já falei sobre as calçadas obstruídas, que prejudicam os cadeirantes, os paralíticos e outros, né? Já falei sobre os tapumes nas calçadas das construções, que prejudica também as mesmas pessoas, entre outras. Eu falei também das caçambas, que estão atrapalhando o estacionamento, fica o mês inteiro ali, sendo que elas podiam ter um aperfeiçoamento. Nós estamos em 2019, 20, 21, 22, será que vai ficar assim no mundo moderno? Eu falei também dos escapes abertos, que prejudica as pessoas que têm problema de audição, prejudica todo mundo, né? Quem é que nunca se incomodou? Então, essas casas que têm 2 portões, faça uma manobra dentro do seu quintal, na frente da sua casa. Você entra e pode usar quantas garagens você quiser, mas você não pode. Está aí um portão, está aí outra casa com outro portão e ainda está validado pela fiscalização. Olha lá a faixa amarela na frente. O que é proibido, a fiscalização vai lá e valida. Então, como eu lhe disse, será que os fiscais todos, Polícia Militar, Guarda Municipal, os fiscais da Prefeitura, promotores, juízes, que vê essas coisas e não faz nada, será que são felizes? Será que se sentem bem quando recebem o seu salário? Peço perdão a Deus primeiro, que é a quem eu devo pedir. Perdão também às pessoas que por acaso se sentirem ofendidas. Mas tenha certeza que o meu coração quer o bem de todos. Senão eu deixava, como diz lá na roça, deixa rolar. Não. Aquele que sabe tem que ensinar. Porque a Bíblia fala, se não tem quem fala, como tem quem escuta? Se não tem quem ensina, como tem quem aprende? Então, dentro da minha modéstia aprendizagem, dentro do meu modesto conhecimento, eu quero que todos sejam bem, que todos sejam felizes. Espero poder encontrar todos um dia no paraíso, que é a promessa de Deus, que aqueles que fizerem a vontade de Deus, em todos os aspectos, herdarão o paraíso aqui na terra. Obrigado.